Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui 5 sinais de que Deus está querendo falar com você. E Deus quer que você note esses sinais, discirna esses sinais, para que você possa ter uma conexão direta com Ele, para que você converse com Ele e possa ouvir Deus falar claramente com você. Então preste muito atenção nesses sinais que eu estarei apresentando nesse vídeo. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa estar atento a cada sinal, a cada alerta que Deus te der durante o dia. Deus fala com pessoas que estão atentas à sua voz e não pessoas que durante o dia, o tempo todo, ignoram a sua voz, ignora os sinais de que Deus quer falar com ele. Esses dias eu ouvi uma escrita que disse: por que Deus revela coisas para algumas pessoas e para outras não? Por que Deus revela coisas que não agradam a Ele para algumas pessoas e para outras não? E eu vou trazer essa resposta aqui de uma forma muito clara. E dentro disso você vai aprender a perceber esses sinais que Deus está falando com você. Deus fala com pessoas que estão atentas. E Deus fala com pessoas que têm o coração disposto e preparado para fazer de tudo pelo Senhor, para obedecer a sua voz. Então, Deus fala com pessoas que estão dispostas a obedecer a sua voz. Entenda uma coisa, Abraão ouviu a voz nítida de Deus falando para que ele saísse da terra onde morava, saísse do meio da sua parentela. Deus não falou com uma pessoa errada. Porque aquela renúncia que ele iria fazer, Deus sabia que o coração de Abraão estava disposto. Ele sabia que o coração de Abraão estava rendido, estava aberto, e qualquer coisa que Deus mandasse ele renunciar, ele iria renunciar. Então Deus fala com pessoas dispostas, que estão disponíveis a obedecer a sua voz e não somente ouvir. Porque existem pessoas que têm o coração duro. Elas ignoram todos os sinais que Deus quer falar com ela. Elas ignoram todas as vozes a qual Deus está usando para falar com ela. E quando a pessoa fecha o coração e quando a pessoa ignora a voz de Deus, Deus não vai revelar para aquela pessoa. Deus não vai mostrar aquilo que não agrada a Ele para aquela pessoa, porque o coração dela está fechado. Ela está ignorando o alerta, ela está ignorando a mensagem, ela está ignorando simplesmente a voz de Deus. E Deus sabe que ela não vai obedecer e, portanto, Deus não vai falar com ela. E o primeiro sinal de que Deus quer falar com você, que Ele quer te passar algo, é a convicção. Quando você tem essa convicção interior, essa certeza que aquilo vai acontecer, você sente uma firmeza, você sente uma convicção, pois a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 14 e verso 33, que Deus não é Deus de confusão, e senão de paz. Quando você sente a convicção de algo, uma paz em certo algo, em certa escolha, é porque Deus está naquilo. Ou Deus está lhe dando uma confirmação, Deus está te dando uma convicção, para que você possa orar em cima daquele propósito, para que Deus possa te mostrar mais ainda confirmações sobre aquilo que você está tendo, esta convicção, esta certeza. Quando Deus usa uma pessoa para te trazer uma palavra, quando Deus usa uma pessoa para você em profecia, dentro do seu interior você tem aquela convicção tão forte que você por inteiro é movido por aquela mensagem. E você tem a certeza, você tem a convicção que Deus está usando aquela pessoa para você, e aquilo não é algo direcionado a outra, não é um engano, mas sim uma convicção que é Deus tendo acesso direto a você para se comunicar com você de uma forma diferente. Quando você recebe uma mensagem da parte de Deus, você tem essa convicção, você tem essa certeza. E quando você vai passar uma mensagem de Deus para alguém, você tem uma firmeza, você tem uma convicção, você tem uma certeza que é Deus falando, ou Deus falando com você, ou Deus usando uma pessoa para falar com você. Tudo isso está ligado,
porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de certeza, é Deus de paz em todas as escolhas que você vai tomar aonde Deus está presente. Segundo sinal, você acorda durante a madrugada e isso é sem motivo nenhum. Isso tem acontecido constantemente com você. Você acorda durante a madrugada sem nenhum motivo e não sabe o porquê que você perdeu o sono. É porque Deus, ele quer falar algo com você muito importante e você precisa se despertar, se colocar de joelho, orar para ver o que Deus quer falar com você. E Deus vai responder isso através dos sonhos, tá? Então, quando você se desperta durante a madrugada e você perde o sono, quando você acorda sem motivo nenhum, é porque Deus quer que você dobre os seus joelhos para que Deus possa falar com você. E quando Deus faz isso, são coisas muito importantes que Deus quer falar com você, Deus quer te mostrar em sonhos e essas coisas Deus quer te revelar durante a madrugada. Então esse é um sinal de que Deus quer falar com você algo muito importante. Terceiro sinal, sonhos roteirizados. Quando você tem sonhos que têm início, meio e final, é porque Deus quer falar algo com você. Muitas das vezes você está dentro de um sonho, a qual tem muitas informações, mas tem uma informação que destaca todo o sonho. Deus quer falar algo com você através daquela simbologia. Se você conseguir interpretar e discernir através da palavra, através da oração, você vai entender o que Deus está querendo falar com você. Porque todas as vezes que Deus utiliza da simbologia dos sonhos para falar com você, são simbologias de coisas comuns que você enfrenta durante o dia a dia, de coisas que você conhece. Deus usa coisas que você conhece para falar com você no sonho. Então você conhece muito bem algo, você sabe como aquilo funciona e dentro do sonho você tem sonhado com isso e Deus tem trazido um significado para você através daquilo, daquela simbologia que Ele está usando. Porque Ele sabe as coisas que você conhece muito bem, então Deus vai usar as coisas naturais, as coisas normais que você se dá durante o dia, as coisas comuns que você lidar todos os dias para falar com você também nos sonhos. Quando Deus está falando com você através desse tipo de sonho, você vai sentir que tem algo diferente, que tem algo destacado neste sonho. Então, Deus, Ele está trazendo sobre você uma mensagem e você precisa estar atento a esse sinal. Quarto sinal, pensamento que vem pronto. Todos nós temos pensamentos gradativos, ou seja, você vai montando aquele pensamento até chegar na conclusão daquilo. Então, quando você recebe uma mensagem de Deus através do seu pensamento, você recebe aquele pensamento pronto. Você não meditou, você não pensou, você não meditou, mas aquele pensamento veio pronto na sua mente. Aquela imagem veio pronto na sua mente, aquele acontecimento veio pronto na sua mente. Então, esses pensamentos, muitas das vezes sem motivo, é Deus falando, é Deus alertando. Então, você precisa prestar muito bem atenção, você precisa estar ligado no Espírito para que você possa notar esses sinais. Porque quando Deus fala com você, Deus não fala com a sua carne. Deus, Ele fala com o nosso espírito. Então, para você ouvir a voz dEle e se atentar para esses sinais, você precisa estar no Espírito. Então, você vai saber quais são os pensamentos que são da sua carne, que são da sua memória, ou quais são os pensamentos que Deus tem colocado em sua mente de uma forma de Deus falar com você ou te alertar de alguma coisa. Quinto sinal, frases que você ouve durante o dia que parecem ser destacadas. Então, podem acontecer muitas coisas no seu dia a dia, você pode ouvir inúmeras mensagens, você pode ouvir inúmeros louvores, mas sempre vai ter uma principal frase que está destacada, dando conclusão em tudo aquilo que Deus quer falar com você através disso. Para trazer uma mensagem, uma conclusão para você daquilo que Deus quer falar com você. Entenda uma coisa, o mundo espiritual é movido por muitas vozes. E essas vozes são espirituais. Nós sabemos que existe a voz do inimigo, do adversário, dos demônios e existe a voz também de Deus. Então, no ambiente físico, onde existem vozes espirituais, essas vozes espirituais ou será Deus falando
ou será o inimigo falando. Então, se você está no Espírito, você vai se atentar para esses sinais. Você vai perceber que Deus está falando com você. Você vai receber essa mensagem e vai discernir que Deus está querendo passar algo para você. Porque nós somos espirituais e nós conseguimos discernir as coisas do Espírito. E eu quero deixar esse vídeo para você entender que Deus ele fala de diversas formas, mas muitas das vezes as pessoas ignoram esses sinais, ignoram a sua voz e não estão com o coração aberto, não estão com o coração dispostos a fazerem renúncias por Deus, a obedecer a mensagem que Deus está trazendo para ela. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe com mais pessoas.